Aulas de piseiro ou forró eletrônico em Brasília. Onde fazer, com quem fazer e qual escola fazer. Fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão em relação ao piseiro aqui em Brasília. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Quintiliano, sou sócio aqui da Movondense, escola que fica no Sudoeste, em Brasília. E se você quiser aprender a dançar piseiro, a gente tem essa modalidade aqui. Vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com o nosso time, caso você queira aprender do absoluto zero. Mas antes de falar de piseiro, eu preciso te explicar qual é a diferença entre forró eletrônico e forró normal, né? Então, o forró normal, digamos assim, né? Porque os dois são forrós normais. No forró tradicional, para você entender de forma bem simplificada, a gente tem composição de três instrumentos: triângulo, zabumba e sanfona. E aí a gente tem o vocal para compor a melodia como um todo. Então, aqui eu colocaria o Fala Mansa para você entender de forma mais fácil, que é uma banda muito conhecida. E do lado de cá, a gente tem Wesley Safadão ou Aviões do Forró, tá? Para que você entenda. E no Aviões do Forró, a gente tem vários componentes de instrumento, como bateria, guitarra, baixo, sax, entre outros instrumentos que podem compor a música como um todo. E aí é por isso que a gente diferencia um do outro, tá? Até mesmo porque são danças, quando a gente vai olhar na noite, são danças bem diferentes uma da outra. E quando a gente está falando de instrumentos, também tem diferença entre uma e outra, porque essa daqui, de forma resumida, é composta por esses três instrumentos, e nessa outra a gente pode ter diversos instrumentos. O cara pode viajar na maionese e colocar vários instrumentos ali, mas de forma resumida, a gente tem esses. Beleza, Thiago. Já sei a diferença entre forró eletrônico e o forró normal. Qual a diferença entre forró eletrônico e piseiro? Aqui em Brasília, eu vou te falar qual é a diferença. Nenhuma. O que que acontece? Essa nomenclatura mudou há pouco tempo de forró eletrônico para piseiro, porque ficou famoso o termo piseiro, porque a diferença entre elas, basicamente, Wesley Safadão, Aviões do Forró, Garota Safada, Calcinha Preta, que foram pessoas que disseminaram de forma nacional ali o forró eletrônico, eram bandas onde a gente tinha toda essa composição de instrumentos que eu acabei de falar. Baterista, guitarrista, baixista, sanfona, vocal, às vezes mais de um vocal, às vezes tinha duas, até três pessoas no vocal para compor uma banda de forró eletrônico. E isso ficou muito forte a nível nacional. Mas já existia, nessa mesma época, as bandas de duas ou até mesmo de uma pessoa só, que era a pessoa em um teclado, em um único tecladinho ali, pegar e colocar a bateria, o metal, a guitarra e cantar em uma noite. Essa banda, ela na época onde essas bandas que eu falei estavam estouradas, essas bandas eram muito fracas a nível nacional, mas às vezes era forte a nível local. E essas bandas de um tempo para cá, por exemplo, Barões da Pisadinha e toda essa galera que veio junto com eles conseguem, por exemplo, Barões da Pisadinha era teclado e sanfona. Depois que veio crescendo com uma composição mais forte, mas de forma, de forma bem simples, teclado e sanfona, eles conseguiam fazer um show, né? Essas bandas, elas eram muito fracas até um tempo atrás e ganharam força para cá. E eu acredito muito que o Barões da Pisadinha, a galera que veio, não sei o que lá do piseiro, não sei o que lá, o vaqueiro, tudo mais, é que trouxeram esse nome piseiro junto com eles, tá? Mas o forró eletrônico é o mesmo. E já existiam os dois estilos de banda, só que porém as bandas mais completas disseminaram o forró eletrônico a nível nacional há um tempo atrás, e depois veio chegando essas bandas menores, tomou conta ali o piseiro, trouxe o nome piseiro junto, e aí a galera trocou de forró eletrônico para piseiro. Mas quando você vai na noite verificar não, né? Quando você vai na noite dançar, é a mesma dança. Então, aqui em Brasília, a diferença de nomenclatura é apenas essa. Em outras regiões, eu entendo perfeitamente que pode ser que tenha diferença. Eu sei que tem diferença em alguns locais, a forma de se dançar o forró. Todos os lugares que eu fui, Minas, Nordeste, São Paulo, se dança forró totalmente diferente do que se dança aqui em Brasília. E eu estou falando a nível de Brasília, para que vocês entendam. Tudo bem?
Dito isso, você já sabe a diferença entre um forró normal e um forró eletrônico barra piseiro, que agora você sabe que é praticamente a mesma coisa, é a mesma coisa aqui em Brasília. Onde dançar forró eletrônico, onde aprender a dançar forró eletrônico. Em um outro vídeo, eu falei sobre a diferença entre escolas categorizadas como dança clássica, dança urbana e dança de salão. Se você procurar uma escola de dança de salão, tem aí 90% de chance de você encontrar uma turma de piseiro. Mas eu preciso ser bem sincero com você. O forró eletrônico ele é muito mais forte nas cidades satélites do que no centro de Brasília. Então, no centro de Brasília, você vai encontrar muito mais turmas de forró pé de serra do que de piseiro. Aqui na Muvon, a gente oferece turmas de piseiro. Então, como eu já falei, se você quiser aprender, clica no link aqui abaixo. Mas de cabeça agora, pensando aqui no centro de Brasília mesmo, quando eu falo centro de Brasília, é Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste. Eu lembro de Muvon e lá na dança. Com certeza vai ter em outras escolas, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Então, fica aí esses nomes na tua cabeça para você procurar. Se você mora em outras regiões de Brasília, você vai encontrar várias outras escolas que oferecem o piseiro. O que você precisa também se atentar é ao nível da turma para que você comece a dançar o piseiro. Outra coisa que você precisa se atentar é a questão de socialização, de ambiência, do que você realmente está procurando, porque aqui na Uvon a gente foca no público iniciante e o nosso foco também é muito voltado para a parte social, de socialização dessas pessoas, aprender por meio da dança e a parte social. Então, se você está nesse nível de dança, se você não sabe nada sobre piseiro, quer aprender a dançar piseiro, mas também quer trabalhar essa sua parte social, conhecer novas pessoas, desestressar do trabalho, trabalhar sua qualidade física, social e emocional, eu recomendo fortemente que você venha aqui para Move On junto com a gente. Mas, se você está procurando outra coisa, você também tem a opção de procurar outras escolas aí mais próximo a você, ok? Então, se você sabe já a diferença entre os tipos de escola que são oferecidos, sabe que na dança de salão, as escolas de dança de salão são as escolas que vão te proporcionar aí, as turmas de piseiro, você já tem meio caminho andado. A segunda coisa que você precisa saber é o seu objetivo com a dança. Se é só realmente aprender a dançar ou se você quer os outros benefícios que a dança te proporciona. A terceira coisa que você precisa saber é se aquela escola em específico ela oferece o nível que você está buscando. Às vezes você já dança um pouquinho, acha que uma turma muito iniciante não faz sentido para você, e faz sentido você começar numa turma mais avançada. Você precisa entrar em contato com essa escola, entender quais são os níveis que ela oferece e fazer uma aula experimental naquela escola. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado aí a você entender um pouquinho das diferenças e tomar a decisão de começar a dança, independente se aqui na Move On ou não, o quanto antes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas, para que quanto mais pessoas a gente tenha na dança, mais pessoas felizes a gente veja aí no meio da rua. Tá bom? Então te vejo numa próxima. Fui!